Olá, ouvintes da Rádio Colina, e para você que nos acompanha pelo portal Colina Notícias, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Renata Prado Almeida, eu sou especialista em Direito Previdenciário e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre aposentadoria por idade. Nós vamos abordar não só a aposentadoria por idade do trabalhador urbano, mas vamos falar sobre aspectos do trabalhador rural. Pois bem, após a reforma da Previdência, a pessoa pode aposentar por idade a mulher que completou 62 anos de idade e que contribuiu durante 180 meses, durante 15 anos. E aí essa contribuição ela foi feita, pelo menos a primeira contribuição em dia, e você vai juntar todo esse tempo, você não precisa ter recolhido durante os períodos seguidos. Você trabalhou lá atrás, trabalhou durante 5 anos, depois trabalhou mais 5 anos, e aí vai somando esse tempo. Quando você completa 62 anos de idade, você tem direito a dar entrada nesse benefício de aposentadoria por idade. A mulher, nós estamos falando que 62 anos para a mulher. Já para o homem, a idade é de 65 anos. Houve a mudança depois da reforma da Previdência apenas para a mulher. Para o homem, nós não mudamos a idade, continua 65 anos. E aí você juntou, implementou todos os requisitos, mas não estava contribuindo. Não precisa se preocupar. Por quê? Porque se você implementou o requisito etário, se você completou 62 anos se for a mulher, ou 65 anos o homem, e já tinha os 15 anos de tempo de contribuição, você pode sim dar entrada no seu pedido, independente de estar contribuindo ou não. Só que agora, acho que isso a maioria da população já sabe, já tem consciência. O que nós precisamos reformar, e que eu falo todas as vezes que eu venho aqui na Rádio Colina, é sobre a importância de, antes da entrada no pedido, verificar o seu cadastro no INSS, verificar se todos esses vínculos estão lá. Se esses vínculos não estiverem, mas você tiver o registro na carteira, não deixar de juntar a sua carteira física. A carteira digital possui as mesmas informações do CNIS, então a carteira física passa a ser um instrumento de prova importantíssimo e os documentos eles precisam ser anexados para que o INSS saiba da existência desse vínculo e passe a computar esse vínculo na análise do seu requerimento. E aí agora vamos falar um pouquinho sobre quem trabalhou na área rural. A pessoa trabalhou anos na área rural e a contribuição da área rural é uma contribuição indireta, ela é fruto da venda daqueles produtos. E você precisa, na verdade, não só o rural, né? Aí a gente vai chamar o segurado especial, que também seria o pescador. Você precisa, nesse caso, para comprovar o seu tempo de contribuição, comprovar o exercício da atividade. E aí você pergunta, existe alguma diferença para o segurado especial, que é aquele trabalhador rural ou pescador? Sim, existe uma redução na idade. O trabalhador homem com 60 anos de idade, que também trabalhou aqueles 15 anos, e ele passa a ter direito ao benefício de aposentadoria. Já a mulher aos 55 anos. Então isso faz, principalmente após a emenda, faz uma diferença grande para a mulher. Então, assim, ela completou 55 anos, ela é trabalhadora rural, ela é segurada especial, ou ela é contribuinte individual rural, tanto a mulher quanto o homem. E a pescadora também, elas vão poder aposentar com essa idade reduzida, porque é o que está previsto na lei. E aí, a dúvida, ela sempre surge o seguinte: eu trabalhei muito tempo na área rural, mas aí por conta de problemas de produção, dificuldade de obtenção de emprego na região, eu acabei vindo para a área urbana. Eu tenho direito à aposentadoria com a idade reduzida? O que nós precisamos analisar? Para você ter direito à aposentadoria do trabalhador rural, do segurado especial com a idade reduzida, você tem que estar trabalhando na área rural na data que você implementou a idade ou na data que você implementou os demais requisitos, que seriam o tempo de contribuição, ter trabalhado durante 15 anos na área rural, né? E você tem que ter trabalhado durante todo esse período na área rural. Não adianta, existem pequenos espaços que podem ser desconsiderados, mas se você trabalhou durante 10 anos na área rural, veio para a cidade, você perde esse tempo? Não, você não perde esse tempo.
Se você comprovar o exercício da atividade rural nesse período, esse período vai ser computado como tempo de carência, sim. E aí você vai somar com o seu período urbano, e com essa soma do período urbano, você vai ter direito à aposentadoria por idade. A diferença é, quando você soma o período rural com o período urbano, você não vai ter direito à redução da idade. Então o homem vai aposentar com os 65 anos e a mulher vai aposentar com os 62 anos. Isso é o que nós chamamos de aposentadoria híbrida. Por quê? Porque nós estamos juntando o tempo da atividade rural com o tempo da atividade urbana. Antigamente, você provavelmente conhece alguém que esteve nessa situação e que teve o benefício negado. Sim, o INSS durante muito tempo negou o benefício para essas pessoas, mas hoje isso não acontece mais. Hoje o INSS concede administrativamente a aposentadoria híbrida, desde que você comprove os cumprimentos dos requisitos, desde que você comprove a sua idade, 62 anos a mulher, 65 o homem, e que você exerceu atividade rural e urbana somados aí durante o período exigido pela legislação, que são os 15 anos. Então, assim, conheceu alguém no passado que teve negado? Era negado mesmo. Provavelmente essa pessoa teve o seu benefício reconhecido judicialmente. Se ela não teve, ela tem essa oportunidade, dependendo do tempo. Aí, se ela fez nos últimos 5 anos, inclusive ela tem direito a receber isso nos últimos 5 anos. Mas a partir da mudança da legislação, isso passou a ser concedido administrativamente. Então você pode ficar tranquilo. O que nós temos que nos preocupar para receber o nosso benefício? Eu estou o tempo inteiro aqui falando o seguinte: temos que analisar o que está lá no INSS. Muito provavelmente o INSS não sabe que você trabalha na área rural, não sabe que você é pescador, e você vai precisar comprovar isso para eles. Vai precisar demonstrar: olha, INSS, eu trabalho na área rural, ou eu sou pescador. E como que você vai fazer isso? Até 2023 a gente vai preencher a autodeclaração, porque a gente precisa ter um início de prova material. Isso significa que a gente precisa ter indícios de prova material. Eu não preciso ter a prova de todos os anos, mas eu preciso ter provas de que eu trabalhei. E aí, como que eu vou fazer isso? Como que o INSS vai ter certeza? No caso de dúvida ou não, se ele não conseguir, atualmente existe os cadastros dos órgãos do governo, em que a gente faz essa checagem também. Isso está sendo cada vez mais automatizado, né? Mas se ele não conseguiu, a documentação ela está fraca, você tem documentação, mas não, eles entendem que não é suficiente. E aí o INSS vai fazer um procedimento que se chama justificação administrativa. O que é a justificação administrativa? Ele vai te ouvir, você vai ter a oportunidade de levar testemunhas, pessoas que trabalharam com você, pessoas que te conhecem, que sabem qual que era a sua lida na área rural e que vão falar para os servidores do INSS, sim. Vão contar a sua história: morei ao lado dele durante anos, eu sei que ele planta café, pimenta, aipim, eu sei que ele tem lá umas 2 galinhas, eu sei que ele trabalha com o filho, com a esposa. E essas pessoas, elas vão complementar a sua prova. E aí o INSS vai entender sim que você exerceu a atividade rural naquele período e vai computar esse tempo como tempo de contribuição. É muito importante, principalmente após as novas decisões, os novos julgados dos tribunais superiores, em que você, no momento do requerimento do seu benefício, você junte todas as provas que você disponha, e aí eu vou falar um pouco mais quais seriam essas provas, e você já faça uma solicitação. Pode ser de próprio punho, que caso o servidor do INSS entenda que aquela documentação não é suficiente, que você precisa de mais provas, que ele agende uma justificação administrativa para que você tenha a oportunidade de levar essas pessoas. Porque se isso não acontecer, você corre o risco de perder todo esse retroativo. Nós já falamos aqui mais de uma vez que quando você dá entrada no pedido administrativo, se o INSS demorar 6, 7, 8 meses, 1 ano, o que pode acontecer, você vai receber todo esse período, desde o dia que deu entrada. Mas se o seu pedido for indeferido e estiver faltando provas e você entrar judicialmente depois,
e a prova for apresentada só na esfera judicial, o INSS só vai ser obrigado a efetuar o pagamento a partir do momento que ele passou a ingressar no processo, que ele foi citado e que ele tomou conhecimento dessas provas. Por isso que é muito importante uma correta instrução processual. Você já vasculhar aquela sua gaveta, verificar aqueles papéis que estão lá no canto do armário para juntar toda a documentação que você tiver em casa e não deixar de pedir uma justificação administrativa, porque você vai chegar lá para o juiz e vai falar: olha, eu fiz tudo que eu podia, então vamos aqui conversar, eu já apresentei minhas provas, o INSS ele não fez a justificação, porque pode acontecer, gente, mas você vai falar: eu pedi, ele que negou, então eu tenho direito desde lá de trás, porque a instrução processual não foi feita corretamente. E aí você me pergunta quais são essas provas. Toda vez que alguém me pergunta hoje: ah, Renata, o que você faz? Qual que é a sua ocupação? Qualquer lugar que eu vou preencher um cadastro, eu falo: eu sou advogada. E assim também o trabalhador rural faz. Se ele vai na justiça eleitoral, ele vai se alistar. Quando ele te pergunta o que você faz, eu sou trabalhador rural. Se você vai na escola fazer a matrícula do seu filho, qual que é a pergunta que eles fazem para preencher? O que você faz? Trabalhador rural. Se você vai lá, você teve um filho, você vai fazer o registro, a certidão de nascimento. O cartório pergunta o que os pais fazem. E aí você deve informar: trabalhador rural. E aí quando chegar no momento da sua aposentadoria, como que você vai comprovar? A instrução normativa do INSS traz uma lista de diversos documentos que podem ser juntados. Dentre eles, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de vacina, certidão de batismo, e aí você tem também a certidão, aquela escritura de união estável, alistamento eleitoral. Todas esses documentos que constam, e agora que vem o detalhe, eu vejo muitas vezes os segurados, eles juntam esses documentos, mas eles não ficam atentos que a informação não está lá. Não está a informação que você é trabalhador rural. Esse documento só vai servir como prova se tiver a sua ocupação. Então, o que você vai fazer? Você vai lá no cartório e vai pedir: senhor, você pode me fornecer a certidão de inteiro teor, que tem todas essas informações? Aí sim, esse documento passa a ser um meio de prova. Então, você vai juntar comprovante de matrícula do seu filho na escola, você vai juntar posto de saúde, você tem a sua ficha de inscrição. Ah, você comprou insumos, o pescador, ele comprou insumos para pesca mesmo, ou então ele tem um contrato de comodato, um contrato de arrendamento de um barco. O trabalhador rural precisou comprar semente, comprou adubo. Todos esses documentos, essas notas fiscais, esses recibos, os contratos de comodato, meação, de parceria, tudo isso serve como uma forma de que você exerceu tanto a atividade de trabalhador rural como a atividade de pescador. Só que precisa ter, no caso dos insumos, não. Os insumos, eles por si só, os recibos e as notas fiscais, eles já comprovam a sua atividade. Mas os demais documentos, eles precisam ter a informação de que você era trabalhador rural. Se você estava filiado a uma colônia de pescadores, a comprovação do pagamento da mensalidade, do sindicato de trabalhador rural, todos esses documentos, eles são importantes e eles podem ser utilizados. O que a gente tem que ficar atento é que nós não podemos trazer documentos atuais, nós temos que demonstrar que nós trabalhamos ao longo da vida. Então é importante guardar esses documentos, é importante buscar os órgãos para obter uma segunda via, no caso da certidão de casamento, certidão de nascimento, o posto de saúde, e aí juntar esses documentos na hora do requerimento administrativo. Não adianta entrar correndo com o processo e não instruir. Por quê? Porque o processo vai demorar a ser analisado e existe grande chance de ser indeferido. E aí, quando for indeferido, você literalmente perdeu tempo e dinheiro. Porque se você brigar hoje judicialmente, o judiciário vai falar: cadê a documentação? E aí você vai apresentar a documentação e o judiciário vai falar: por que você não juntou essa documentação antes?
Então está cada vez mais importante instruir corretamente o processo administrativo para garantir o seu direito. Isso não quer dizer, gente, que o INSS vai conceder o benefício, não, tá? Você pode juntar toda a documentação, você pode fazer o processo certinho e por um erro de análise do servidor, ele pode indeferir o seu pedido. Só que aí, quando você for postular isso judicialmente, como no caso da justificação administrativa, que se você chegar no INSS, eles vão falar da JA, e aí você vai falar judicialmente, o juiz vai falar, por que não foi feita? Excelência, eu pedi, eles que não fizeram, eu não tenho como obrigar. E aí, nesse caso, o INSS, ele agiu de forma a concorrer com o indeferimento e você não pode ser penalizado por isso. Então, você vai receber o seu benefício desde o momento que você deu entrada. Então, hoje, o que fica de mais importante é o seguinte: a instrução processual, ela é importantíssima, incluir todos os documentos que você tiver em casa, vasculhe tudo, para que você não perca tempo nem dinheiro. Saiba que você pode aposentar a mulher com 62 anos se trabalhou na área urbana, e se trabalhou na área urbana e rural, pode somar esse tempo. O homem aos 65 anos, se trabalhou na área urbana ou na área urbana e na área rural. E aí o segurado especial, que é o agricultor, o trabalhador rural, o pescador, ele tem a possibilidade, a mulher, de aposentar aos 55 anos e o homem aos 60, desde que comprove o exercício da atividade. E essas informações, elas não constam no INSS se você não apresentar o documento. Então, é necessário mostrar para o INSS que você trabalha na área rural e que você trabalha como pescador. E mais ainda, ao longo da sua vida, tenha orgulho da sua profissão. E toda vez que perguntarem, deixe claro o que você exerce, que você é pescador e que você é trabalhador rural. Hoje, o que nós tínhamos para falar no Minuto Previdenciário era sobre isso. Agradecemos a oportunidade e aguardamos vocês nas próximas.